Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Atos 9, verso 36. Ô, glória! A gente fica muito em casa, né? Aleluia. Atos capítulo 9, verso 36. Aleluia. Quem crê que Deus tem respostas aqui? Glória a Deus. Minha voz foi embora ontem à noite, então hoje de manhã eu insisti e hoje à noite eu termino com ela. Falei para Cátia, falei, amor, aí só daqui 4 dias para falar de novo. Atos capítulo 9, verso 36. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que ela fazia. Aconteceu que naqueles dias ela ficou enferma, doente, e ela morreu. E tendo-a lavado, colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse a vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas que estavam de pé, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando ela estava com elas. Mas Pedro, colocando todos para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia. E ele, dando-lhe a sua mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou viva. Aleluia. E isso foi conhecido por todo Jope, e muitos creram no Senhor. E a igreja diz amém. Senta aí, por favor. Quero falar de uma mulher hoje na Bíblia que poucas vezes falamos dela. O nome da minha irmã é Dorcas, também conhecida como Tabita. Tabita é um nome aramaico e Dorcas é um nome grego. Ambos, mesmo significado. Significa gazela, graciosa. Tabita morreu, vamos chamar ela de Dorcas hoje. Dorcas morreu depois de uma enfermidade que a tomou. Diz a Bíblia que depois de ter sido constatado o óbito de Dorcas, os irmãos se reuniram e disseram: gente, ela não é qualquer uma. Essa mulher aqui, ela marcou a geração dela. Essa mulher aqui, ela não pode ser levada ao cemitério de qualquer jeito. O que eles fizeram, pastor? Eles chamaram os irmãos e entraram em um acordo que Dorcas não seria levada ao cemitério, que colocaram Dorcas lavada, purificaram o seu corpo, prepararam o seu corpo e colocaram Dorcas em um quarto alto. A palavra quarto alto significa cenáculo para alguns. É aquele ambiente onde poucas pessoas poderiam ir. É aquele lugar onde poucas pessoas podiam acessar. Colocaram o corpo de Dorcas ali e ficaram sabendo que o pastor chamado Pedro, o pastor Pedro, estava próximo dali, numa cidade chamada Lida, 27 quilômetros de distância. 2 homens enviados foram buscar Pedro. Chegaram lá e disseram: Pedro, a gente precisa do senhor urgentemente na cidade de Jope. Pedro disse: por quê? Não posso dizer agora, mas o senhor precisa vir conosco. Nossa missão é trazer você, é levar você até a cidade de Jope. Tiraram ele de onde estava, levaram ele lá, e quando chegaram, subiram com ele no quarto alto. Nós conhecemos como cenáculo, vamos chamar de cenáculo. Eles entraram no cenáculo. Quando ele chega, ele percebe uma multidão de gente em volta do corpo da irmã Dorcas. O que elas faziam? Elas choravam, levantavam os pedaços de panos, as túnicas, as roupinhas das crianças, os enxovais de bebê, as blusas para as mulheres,
as roupas para as crianças, os moletons dos órfãos. E olhava e dizia: Pedro, olha aqui o que essa mulher fazia. Pedro, veja o que essa mulher fez de obra missionária na nossa cidade. A nossa igreja nunca teve descoberta na obra social, porque essa mulher é incrível. Elas choravam em volta do corpo e diziam: veja, eu tenho aqui uma roupa. Uma trazia uma camiseta. Olha a camisetinha que ela costurou para minha filha. Outro dizia: olha aqui a cobertinha que ela deu para minha família. Olha aqui a roupinha que ela deu para minha sobrinha. E ficavam ali mostrando. Pedro olhou tudo aquilo e disse assim: ela sozinha, com uma agulha e uma linha, conseguiu movimentar uma cidade. Vou de novo. Não, ela não é conhecida como pregadora, mas ela é conhecida como costureira, e fez tudo isso. E vocês trouxeram o corpo dela para o cenáculo. Saiam todo mundo, por favor, porque essa porta só vai se abrir depois que Dorcas levantar daqui. Tirou todo mundo de dentro do cenáculo, ficou sozinho com ela, e ele ora. De joelhos ele clama. Ele estende a mão para Dorcas e disse: Tabita, Dorcas, abre os olhos. E ela abriu os olhos, se assentou. Ele colocou ela em pé, abriu a porta e mandou chamar todo mundo e dizer assim: a costureira voltou, a obra não vai parar. A obra não vai parar. Alguém está aqui? Dificilmente pregamos sobre ela, mas hoje eu quero falar sobre um tema: ainda existe vida no cenáculo. Vou de novo: ainda existe vida no cenáculo. Vou falar até você dar glória a Deus, senão não tem problema de ficar insistindo. Deus quer dar vida para o nosso cenáculo outra vez. Eu vejo essa mulher e percebo, quando o texto começa narrando sobre ela, dizendo assim: ela era misericordiosa, carregada de duas grandes obras, esmola e boas obras. Quando a Bíblia fala esmolas e boas obras, a Bíblia está falando de duas pernas que a igreja nunca perderá, que é a obra social, a obra de misericórdia. Quando a Bíblia fala de esmola, não está falando de boas obras. Quando a Bíblia fala de boas obras, não está falando de esmola. O que é a diferença entre essas duas expressões? Enquanto que boas obras é o que eu vou falar agora. Por exemplo, precisamos ajudar alguém que passou por uma dificuldade muito grande. Vamos nos reunir aqui 30 pessoas e vamos abençoar aquela família, porque elas precisam de um milagre. Então cada um dá um pouquinho, mas a gente vai se reunir nesses próximos 15 dias. Vamos nos unir como igreja, vamos orar, mas vamos ofertar, vamos insistir até acontecer. Se nós não conseguir ajudar aquela família dessa vez, a gente vai fazer um outro mutirão, até que a obra aconteça. Isso é boas obras. Planejamento, comunidade, uma equipe de pessoas trabalhando juntos, diferente da esmola. Esmola é diferente porque a esmola é a oferta imediata. Por exemplo, você passa por alguém que está precisando de um sapato e o teu guarda-roupa está cheio. O que é que você faz? Você tira o sapato e entrega para a pessoa. Esmola, oferta imediata. Então a oferta da mulher chamada Dorcas é as dois níveis. Ela simplesmente dá a oferta imediata chamada esmola, e ela também é carregada de boas obras, ou seja, ela está no trânsito, encontrou alguém que precisa de: vem cá, Jesus falou para te abençoar, está aqui a bênção de Deus na sua vida. Outras pessoas diziam assim: Dorcas, a gente precisa vestir todas as crianças daquele orfanato. Ele diz: minha máquina já está ligada e a linha já está cheia, nós estamos preparados, vamos fazer a obra. Ninguém passava pela vida de Dorcas sem ser abençoada. Essa mulher carrega as duas pernas da obra social, mas ela um dia ficou enferma, adoeceu, e é o que nós acabamos de ler. Agora, por favor, guarde muito bem 5 grandes lições que eu aprendi com a irmã Dorcas. E a primeira delas é o que eu quero aplicar na minha vida para o resto dos meus dias. Eu não quero escapar do que eu vou pregar para vocês hoje. Eu quero viver isso para o resto dos meus dias. A primeira lição que Dorcas me ensinou é que ela pregava fazendo e não só falando. Olha aí. Eu não estou pregando para uma igreja que demora a cair a ficha, fazer download, é rápido. Vou de novo então. Olha, irmão, ela me ensinou que o evangelho de Jesus nem sempre é falado. O evangelho de Jesus a gente prega fazendo. Aleluia. Às vezes a gente olha e diz assim: olha, eu vou lá porque eu quero ouvir aquele pregador. Irmão, talvez eu estou só trazendo uma mensagem para você, mas pregar o evangelho não é pegar o microfone, gritar no microfone, viver essa atmosfera. Pregar o evangelho é dia a dia, é quem cruzar teu caminho ver que Deus é na tua vida, é cruzar a tua história, é Deus na tua vida. Eu disse para Kátia, ainda que eu e ela não estejamos agora nesse período da nossa vida pastoreando uma igreja, eu disse para ela: todo mundo que cruzar nosso caminho vai ter que conhecer
o Jesus que a gente serve. Por quê? Porque nós vamos derramar Jesus na vida das pessoas que cruzar nosso caminho. Um deles, e talvez está nos assistindo, ele um dia, aleluia, olhou para mim e disse assim: pastor, que dia que você vai pregar aqui na região? Eu disse: eu vou pregar qualquer dia, te aviso. Cátia avisou, a família foi na igreja, participaram de alguns cultos, mas teve um culto, foi tão forte, mas tão forte, que eu fiz o apelo dizendo: quem quer aceitar Jesus? Lá de trás ele ouviu, disse assim: o Rafael está insistindo porque sabe que eu estou aqui, ele sabe que eu preciso, e talvez ele está insistindo achando que eu e a minha esposa temos que ir lá na frente. E aí, irmão, eu não insisti, terminei o culto. De repente, naquela mesma semana, meu telefone toca, e a esposa dele ligando, dizendo assim: Rafa, eu preciso dizer uma coisa, o senhor está em casa essa semana? Eu disse: estou. Então a gente precisa descer aí em Guaíra para falar com você. Eu disse: o que aconteceu? Eu disse assim: é só pessoalmente. Eu falei: vem para cá. Chegaram na minha casa, ele com os olhos arregalados: fala ou não fala? Fala ou não fala? A mulher dele: fala logo. Ele falou assim: sabe o que é? É que eu estava naquele culto que você pregou de novo, gostei demais, a palavra falou com a gente, foi impactante, e a hora do apelo achei que você não ia insistir tanto, mas eu achei que era por causa da gente, eu achei que é porque você nos conhecia, mas eu tive que passar a semana toda sonhando com você, sonhando com a palavra, ouvindo a voz de Deus outra vez. Eu disse: e daí, o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou aqui para dizer na mesa da tua casa que eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Irmão, não estou dizendo que eu preguei em cima do altar, estou dizendo que dentro de uma empresa Deus nos apresentou. Ele foi prestar um trabalho, eu olhei para ele e disse assim: Jesus, tem uma obra na sua vida. Eu estou dizendo que se você trabalha no balcão de uma loja, Jesus quer usar você. Se você trabalha de recepcionista no mercado, em uma empresa, Jesus quer usar você. Pastor, não entendi, vou tentar melhorar. Não é quem prega no microfone que prega o evangelho. Evangelho pregado nem sempre é falado. Evangelho pregado, evangelho, que a obra de Deus acontece 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Alguém está comigo nessa palavra e concorda comigo? Eu amei a irmã Dóricas, porque ela não só pregava falando, ela pregava fazendo. Símbolo de um evangelho prático. Pegue na mão de quem está pertinho de você, diga: fala menos e faz mais. Não, diga para quem está do lado, diga assim: fala menos. Diga assim: costura mais. Ah, de novo, diga assim: ó, fale menos, costura mais, porque as tuas obras serão lembradas. Alguém vai testemunhar, alguém vai testemunhar, alguém vai dizer: é impossível passar pela vida dela e não ser marcado pelo amor de Deus. Levanta as duas mãos ao unção de Deus nessa casa, esta noite. Sabe, a mais linda mensagem de Jesus pregada está narrada por Mateus no capítulo 5. Quando Jesus subiu na montanha, se assentou e as multidões se assentaram em volta de Jesus. Do capítulo 5 ao capítulo 6 de Mateus, Jesus pregou 2 horas. Do capítulo 6 ao capítulo 7, mais 2 horas. Do capítulo 7 ao capítulo 8, mais 2 horas. É o sermão da montanha. Como é que ele começou? Dizendo: bem-aventurado, mais do que felizes. Ele fala sobre todos os códigos de ética da vida cristã. Ele não desconstrói a lei, mas afunila aquele pronunciamento que usamos sobre a graça. Quando ele vai terminar a mensagem da montanha, ele está pregando e está dizendo: gostaram da mensagem? Sim. Vou dar a bênção apostólica, hein? Amém. Mas a gente precisa concluir a mensagem toda falada hoje. Aí a Bíblia fala que depois de 6 horas de pregação, Jesus para e diz: o homem que ouviu as minhas palavras é comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque ele ouviu e praticou. Porque vai vir as tempestades da vida, os rios vão transbordar, o vento vai soprar e a casa ficará de pé. O homem, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado ao homem que edificou uma casa rápida sobre a areia. Vieram também a mesma coisa, porque os rios transbordam para todo mundo, o vento sopra para todo mundo e a chuva cai para todo mundo, mas a casa da areia cai enquanto a casa da rocha permanece de pé. Quando Jesus termina essa mensagem, ele está dizendo: porque o evangelho não é bonito aqui em cima da montanha somente, o evangelho se torna mais lindo quando a gente descer daqui.
Vou falar de novo, o evangelho não é só lindo no ambiente da igreja. O evangelho é mais lindo quando a segunda-feira aparece e alguém está olhando para você dizendo assim: hoje você veio trabalhar diferente. Porque quando você entrou por aquela porta, a presença de Deus entrou com você. Porque quando você abriu tua boca para dar bom dia, eu ouvi duas vozes, era a sua e de alguém que você veio com ela. E quem é? É o Espírito que me pegou na conferência viva. Há uma graça que nos acompanha quando a gente desce da montanha. Eu estou sentindo a graça do papai aqui, pastor Ricardo Batalha. Porque quando Jesus termina a mensagem da montanha, ele está dizendo: se preparem, porque o evangelho só falado não permanecerá, mas um evangelho vivido permanecerá. Jesus está falando de 3 provas: a prova que vem no telhado, a prova que vem na parede e a prova que pega os alicerces. Rio que transborda, alicerce. Vento na parede, lateral. E a prova que vem de cima para baixo é a chuva forte. O que é que Jesus está explicando? Que existem lutas que vão vir de baixo para cima. Satanás que vai vir com tudo contra você. Tem lutas que não vêm do Satanás, vem do homem, na parede. E tem luta que o próprio Deus manda para ver se a gente está de pé. É por isso que rolabara sebe canda. É por isso que nesses 3 níveis, quando a gente tem Bíblia, quando a gente tem vida, quando a gente não é só crente na igreja, quando a gente só não vem para um culto receber milagre, mas quando a gente vive uma vida no evangelho de milagre em milagre, de palavra em palavra, de culto em culto, de manhã em manhã, em semana, vai vir enxurrada, vai vir vento, vai vir tempestade, e a gente passa de cabeça erguida, porque estamos firmados na palavra. Alguém pode aplaudir aquele que é o Senhor da tua casa? Ficou pesado? Então sorria para quem está do lado e fala para ela: ela pregava fazendo e não só falando. Segunda coisa que a irmã Dorcas me ensinou são sobre as enfermidades silenciosas que nos arremetem, que nos acontecem. Porque ninguém morre de uma hora para outra, espiritualmente. Primeiro vem a enfermidade. A enfermidade se agrava. E depois de se agravar, vem o óbito. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que se você tem alguma enfermidade na sua alma, pare para curar isso quanto antes. Quanto antes. Porque tem um diabo doidinho para ver a tua máquina de costura parada. Tem um inferno inteirinho se reunindo, fazendo reunião para ver você em óbito, porque você vivo dá muito prejuízo para o inferno. Não entendi, pastor, o senhor está falando da minha morte física? Não, estou dizendo que você crente causa prejuízo para o diabo. Estou dizendo que você crente causa muita revolta no inferno. Então você muitas vezes vai ser alvo de uma tentativa de paralisia. Como que acontece? Decepções na igreja, tristeza entre irmãos, angústia que não cura, problemas dentro de casa, no casamento, problemas que vêm nos acometendo e a nossa alma vai adoecendo. E sabe o que a gente faz? A gente vai levando, a gente vai costurando, a gente vai cuidando dos órfãos, a gente vai cuidando das viúvas, a gente não para ser curado. Eu vou dizer uma coisa: nesses 4 dias vai ter cura na alma de muita gente aqui. Vai ter cura na alma de muita gente aqui, aleluia. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez a sua alma está ferida. Você está dizendo: não, eu me curo no caminho. Deus está dizendo: se você se curar no caminho, tudo bem. Mas se tiver que parar um pouquinho para se curar, descansa, mas não desista. Descansa, mas não pare. Descansa, mas não entregue os pontos agora. Alguém está pela internet, precisa ouvir isso. Se está pesado, se está difícil, se a guerra está grande, descansa, mas não desista. Porque às vezes a gente acha que é pecado. Fala assim: eu preciso ser curado. A gente acha que é pecado alguém levantar a mão e dizer assim: ó, eu preciso de ajuda. Eu quero dizer para você que a mesma comunhão que fere é a mesma comunhão que tem autoridade para curar. No mesmo ambiente onde fomos decepcionados, pode ser o mesmo ambiente que Deus vai virar tudo na nossa vida. Eu ia pregar hoje de manhã, até perguntei para a pastora Vanessa, para o Júnior, falei assim: será que eu já preguei aqui sobre Eutico? Porque eu estava querendo falar sobre vida. Porque um dia Eutico estava num culto e caiu e morreu. Caiu lá fora, morto. Irmão, se ele caiu para fora, na hora que ele dormiu, significa que o corpo dele estava mais para dentro ou mais para fora? Não, é claro que era mais para fora. Então o que me revela isso? Me revela o lado que o meu corpo está pendido, o lado que a minha alma está inclinada.
Se eu estou inclinado mais para lá, é para lá que eu vou cair. Mas se eu caio, mas caio para o lado de dentro, ainda o prejuízo é menor. Eu posso me entristecer lá fora? Posso. Mas eu quero dizer para você que a gente vai se entristecer aqui dentro. A gente vai se enfermar aqui dentro. Mas no mesmo ambiente que eu fui enfermado, é o mesmo ambiente que eu poderei ser curado para a glória de Jesus. Me ajuda a profetizar para 2 pessoas que sentaram perto aí. Diga para ela, diga: a enfermidade não vai te matar. A enfermidade não vai te parar. A enfermidade não vai te bloquear. Eu preciso que alguém me ajude a profetizar para alguns aí. Diga: a enfermidade não pode te parar, não pode te matar. A linha da costura, a linha e a agulha não vão ficar aposentadas. Eu não sei, tem gente que está dizendo assim: olha, quero ficar no meu cantinho. Fica no cantinho pelo tempo que for necessário. Mas se prepare, quando a cura chegar, você vai ter que voltar e vai ter que trabalhar para Deus outra vez. Porque a obra não para. Chebe canto na Bahia, lembre canto na Arabacalácia. Eu estou ouvindo gritos de pessoas dizendo: eu preciso de cura na alma. Se prepare, esse é o tempo que Deus vai preparar mesas para você procurar e encontrar a cura que a sua alma precisa. Ei, por favor, guarde o que esse pregadorzinho está falando aqui para você. Porque às vezes Dorcas costurava para todo mundo, mas ninguém costurava para Dorcas. Dorcas abraçava todo mundo. Quem é que abraçava Dorcas? Dorcas aconselhava um monte de gente. Quem aconselhava Dorcas quando ela precisava? É assim que você está aqui hoje. Talvez é assim que o teu ano de 2025 está quase encerrando. Assim. Eu sirvo para todo mundo, mas quando é a minha vez de ser ajudado, eu olho para os lados e não encontro ninguém. A minha alma está enferma. Eu tenho paciência com todo mundo, mas nunca ninguém me pergunta se eu estou bem. Sempre alguém te vê feliz e contente porque você usa o sorriso como uma ferramenta de bloqueio para ninguém entrar no seu cativeiro emocional. Então o que você faz? Você se bloqueia, trabalha atrás da sua máquina. Se alguém pergunta: está tudo bem? O que você diz? Vai tudo bem. Está tranquilo, você não quer que ninguém entre ali. Mas eu quero dizer que hoje Jesus vai parar no teu poço. Hoje Jesus vai parar em Samaria. Ele vai causar uma situação até você chegar para tirar água. E Ele vai tocar na ferida que você não gosta de falar. Mas quando Ele toca, Ele não toca para te expor. Ele toca para te restaurar. Ele toca para te curar. Ele toca para te restaurar. Alguém está comigo nessa palavra aqui? Olha para mim. Guarda isso. Obrigado, Jesus, por me fazer lembrar disso. Teve um culto de sábado que Jesus estava pregando numa sinagoga. De repente um rapaz entrou na igreja e se escondeu lá atrás. Que ele deitava em cima do braço dele. Quando não, ele colocava a mão no bolso para esconder uma ferida que ele carregava na mão. Sabe o que ele fazia? Entrava e saía do culto do mesmo jeito. A Bíblia fala que esse menino tinha uma mão ressequida, uma mão defeituosa. Jesus está pregando e tinha uma arapuca armada para pegar Jesus. Se ele curar alguém sábado, a gente pega ele. Aí de repente o rapaz que entra e sai da igreja com aquela enfermidade, está quietinho, escondido, ninguém pode ver ele. Jesus para a mensagem no meio do culto e grita bem alto: ei! Todo mundo olhou para trás. É você, rapaz, aí atrás, deitado sobre a tua enfermidade, escondendo a tua vergonha. Eu sei quem você é. Sai daí de trás e vem para o meio e fica de pé. Todo mundo, irmão, ouvia a palavra sentado, quando não, deitado numa sinagoga. Jesus olha para o rapaz e diz assim: sai do meio e vem para frente. O menino sai lá de trás, constrangido, vem para o meio e fica de pé no meio. Jesus olhou para ele e falou: agora me mostra a sua mão. Em sã consciência eu pensaria: Jesus quer me envergonhar diante desta congregação. Jesus está tocando na ferida que eu não mostro para ninguém, querendo me envergonhar. Jesus insiste: mostra a mão. Se essa, não, aquela outra que você esconde. Porque enquanto a religião te mata por causa dessa mão, hoje eu te restauro por causa dessa mão. Aí o menino insiste e mostra a mão defeituosa. Mas quando a mão sai do bolso, a mão já não está mais leprosa, a mão já não está mais ressequida, a mão está curada, os dedos estão funcionando, a vida está restaurada. O que Jesus está pregando para ele? Quando eu te peço para mostrar a tua vergonha, não é para te expor, é para mostrar para a congregação que eu ainda te amo. Mão direita para cima, quem crê.
Só quem toma posse, diga comigo: Senhor Jesus, as enfermidades espirituais, as enfermidades silenciosas não vão me destruir, em nome do Senhor Jesus. Alguém recebe, então aplauda Ele mais uma vez, aleluia, aleluia. Terceira coisa que eu aprendi com essa irmã Dorcas é que pegaram o corpo dela e levaram o corpo dela para o cenáculo. Eu não sei se você se lembra, quando Jesus estava indo para Jerusalém, Ele olhou para os discípulos e disse: preparem um lugar. E foi num cenáculo que Ele toma a última ceia. Quando Jesus ressuscita, foi no cenáculo que Ele apareceu para os 12, ou melhor, para os 11. Depois Jesus olha para os discípulos e diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 2 diz que o avivamento, a conferência, aconteceu em um cenáculo. Aleluia. Vou de novo. Primeiro, representa o cenáculo comunhão. Segundo, cenáculo representa a vida. Terceiro, cenáculo representa avivamento. Cheios do Espírito Santo no cenáculo. Jesus ressuscitado no cenáculo. Pão da ceia partido no cenáculo. Quem está comigo até nesse agora, nesse raciocínio? Lavar o corpo da irmã Dorcas. Não, ninguém vai enterrar, vamos cuidar dela aqui. Tá. Onde é que a gente põe ela? No cenáculo. Cenáculo que tinha que ter comunhão, agora tem lágrimas e choro. Cenáculo que tinha que ter vida, agora tem uma morta. Cenáculo que deveria ter avivamento, agora tem morte. E aí assim está o cenáculo de muita gente nos dias de hoje. O cenáculo que deveria ter avivamento, ou seja, uma área da nossa vida que a oração nunca poderia fraquejar, já não tem mais oração. A fé que antigamente te movia, já não te move mais, porque alguém conta um testemunho lá do pé da cadeira, você diz: duvido que isso aconteceu. Tem horas que você diz assim: não acredito mais em ninguém, me decepcionei com todo mundo, não acredito mais em ser humano na terra, muito menos em igreja. Cenáculo com morte. Mas quando Deus me deu essa palavra alguns meses atrás, Jesus me mostrou um cenáculo sendo aberto e Dorcas ressuscitada. Eu disse: o que é isso, Jesus? Deus me disse: Rafael, prega essa palavra para onde você passar, prega essa mensagem por onde você andar, e diga que o meu desejo é que a morte saia do cenáculo, é que a tristeza saia do cenáculo, é que o luto saia do cenáculo, porque muitos crentes precisam voltar a orar, muitos crentes precisam voltar para a igreja e descruzar os braços e levantar as mãos e voltar a entregar um culto com razoável, com alegria, com velocidade, com extravagância, com alegria celebrativa. Deus está olhando para alguém e está dizendo: eu quero arrancar a morte do seu cenáculo. O nosso cenáculo às vezes tem morte, a gente não sabe por quê. A gente não ora mais, a gente não acredita mais, a gente não crê mais, a gente não confia mais, a gente olha para os lados e não vê mais saída. O nosso cenáculo tem morte porque a gente não traz mais vida para ele. Está lavadinho, está bonitinho, mas tem morte. E a gente diz para o culto gelado. Culto não é gelado, gelado sou eu. A mensagem não fez nada hoje, não é a mensagem, é exatamente a disposição da minha alma em receber o que Deus está falando. Sabe o que eu digo? Que não existe comida boa e ruim, existe fome. Porque por isso que Salomão disse: para o faminto até o amargo é doce, mas para a alma farta ele pisará o favo do mel. Sabe o que é que Salomão está dizendo? Quem já está cheio e satisfeito não quer mais comer nada, por isso ele rejeita a comida posta na mesa. Mas quem está com fome, esse é o melhor tempero. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente chega num lugar como esse dizendo: Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo, das minhas incredulidades, dos meus achismos, das minhas tristezas, das minhas depressões, porque hoje, Senhor, eu estou indo para esse ambiente não para ver ninguém, eu estou indo para esse ambiente para me prostrar diante da Tua presença, e eu não volto para casa sem a minha resposta, eu não volto para casa sem entregar ao Senhor o meu melhor. Levante as duas mãos aos céus, por favor, e volte a cultuar como você cultuava no começo da tua fé. Arranque a morte do teu cenáculo, arranque a tristeza daí de dentro, volte a adorar como antes, volte a jejuar como antes, volte a celebrar como antes, e se prepare, haverá vida no cenáculo outra vez. Eu creio nisso, pastor.
Pegue na mão de quem está pertinho de você e diga: hoje nós vamos expulsar a morte daqui. Hoje nós vamos expulsar a morte do cenáculo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria ter aqui um seminário com vocês e nós íamos traçar todos os passos para a vida voltar para o cenáculo. Como é muito rápido, quero dizer para você que uma coisa arrancou a morte do cenáculo. Qual foi, pastor? A oração. Chorar no cenáculo muda o cenáculo? Não. Ficar só lembrando do que aconteceu no passado muda o cenáculo? Não. Porque eu tenho visto crente falar assim, ó: tempo bom era uns 15 anos atrás. Oh, tempo bom. Louvor de verdade, aqueles que a gente cantava assim, assim, assim. Aquilo era louvor de verdade. No ambiente assim, ó, que não tinha esse negócio de luz, parede preta, nada disso, era maravilhoso. Não era fumaça da maquininha, era fumaça da glória. O tempo bom era aquele. Pega as túnicas e se lembra das túnicas, não muda nada. Eu falo, sabe o quê? Eu vivi um tempo bom do Evangelho. Você não podia, irmão, dar um glória. A gente batizado com o Espírito Santo. Um dia eu fui fazer, depois de, acho que 2 meses que eu e a Kátia havíamos assumido uma igreja. Eu fui fazer, irmão, agora hoje, pela primeira vez aqui, eu vou orar para Jesus libertar. Caiu 16 endemoniado, irmão. Eu não sabia o que eu fazia. Se quem está mais nervoso aqui, peraí, depois eu venho aí. Os obreiros todos neófitos, gente que não sabia o que era quem. Teve um dia que eu falei assim, ó: segura esse aqui, porque eu vou orar por esse. Quando ele foi segurar uma pessoa, ele não segurou orando, ele segurou com a mão na garganta da pessoa. O demônio deu um tapa na cara dele. Eu voltei para trás, eu olhei, ele estava trocando soco com o endemoniado. Eu falei: ô infeliz, era para você orar, não era para você brigar, não. A gente não podia, irmão, orar, que a glória de Deus descia. Quantos congressos que a gente orava, e o batismo com o Espírito Santo, irmão, era uma coisa normal. Sim ou não? Saía de um culto como esse, acha que a gente estava cansado? Tem monte hoje. Vamos para casa de quem continuar orando? Onde é que vai ser a vigília? A gente não podia falar: esse é o tempo bom. Mas ficar só lembrando desse tempo muda cenáculo? Não. Ficar só lembrando de um tempo glorioso que a igreja viveu muda cenáculo? Não. Dizer uma coisa para você: o que muda cenáculo é dobrar o joelhinho e começar a dizer: faz de novo, Jesus. Faz outra vez, Senhor. Eis-me aqui, eu estou disponível. Faz, Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, me dá fome e sede pela Tua presença. Senhor, se os meus pecados inconfessos estão me impedindo de viver a plenitude do amor, eu quero confessar esses pecados e quero voltar para a graça e para a glória de novo. Pode ninguém estar sentindo aqui dentro, mas eu vou voltar carregado para casa, porque avivamento é isso. Avivamento não é o que Deus manda, avivamento é a resposta que eu dou para Deus. Aleluia. Eu sinto a graça do papai na casa. Levante a mão direita para o céu, grita 3 vezes glória a Deus aí, para ver se dói. 3 vezes, glória a Deus, glória a Deus. Isso aí não dói não. Isso é o avivamento que a igreja precisa. Resposta, 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 resposta. Joelho dobrado, joelho clamando, dizendo: Deus, faz de novo, faz de novo. Pega a túnica, fica chorando em cima de túnica passada para ver se muda alguma coisa. O tempo que eu fui bom nisso, o tempo que eu orava, o tempo que eu jejuava. O que é o tempo de hoje? Hoje é o tempo da oportunidade. Volta a jejuar, volta a orar. Eu não sei você, mas eu sei que muito cenáculo vai receber vida depois de hoje. Levante a sua mão direita e dá mais um glória, só para desafiar. Vai. Oh glória. Terceira verdade que eu aplico na minha vida é que o cenáculo não é lugar para a morte. Cenáculo é lugar de vida. Quarta coisa que Deus me ensinou nesse texto é que alguém foi levantado por Deus para pegar aquela história e não deixar a história ser apagada. Pastor, o senhor acabou de bater em quem pegava na túnica. É verdade, mas alguém não lembrou da túnica. Alguém lembrou de quem ela foi e disse: nós não vamos enterrar Dorcas agora. Dorcas precisa ainda de uma chance. E alguém ficou sabendo que Pedro estava em Lida, 27 km para ir, 27 km para voltar. E trouxeram o pastor Pedro e disseram: Pedro, Dorcas fez tanto pela obra que ela não vai ir para o cemitério hoje.
Dorcas foi para a obra missionária e não vai ser esquecida aqui. Eu estou dizendo que alguém se levantou para dizer: essa história ninguém vai enterrar. É fácil pegar quem caiu e jogar fora. É fácil pegar quem não está dando certo e dizer assim: aquele ali não muda mesmo. É fácil pegar alguém que está vivendo um vale e dizer: está vivendo porque aconteceu algum problema em oculto. É fácil virar a página de alguém. Mas eu ainda creio naqueles que Deus levanta com uma voz de esperança, pastor Lima, dizendo: vamos enterrar agora não. Vamos tentar mais uma vezinha só. Porque vai que a Dorcas volta para a costura. Vai que a história dela volta a funcionar como funcionou no passado. Não, vamos enterrar agora não, eu não sei. Mas Deus precisa levantar ainda aqueles que seguram o esquife e diz: não leva para o cemitério, ainda há esperança. Tem gente que olha para você passando crise do casamento. Sabe o que essa pessoa diz? Separa mesmo, hoje em dia está assim, não deu certo, troca. E se eu te falar que é possível Deus mudar teu casamento? E se eu te disser que é possível Deus restaurar tua casa? E se é possível Deus mudar a mentalidade do teu filho? E se é possível eu fazer de novo teu casamento depois de 20 anos com a mesma pessoa? Pastor, é verdade? Há um Deus no céu dizendo: eu não conheço a palavra impossibilidade, eu posso fazer mais por você. Só que alguém tem que crer. Alguém precisa acreditar. Você deu risada porque eu falei isso? Porque eu me lembrei de um cara. Chegou em mim e falou assim: pastor, vamos me casar. Velhão assim, irmão, meio largadão. Começou a se arrumar. Eu falei: tu tá se arrumando demais, hein, Vaz? Ele falou: porque eu acho que eu vou me casar. Eu disse: eita glória. Estava tão tranquilo. Nessa altura do campeonato, varão, ele falou: e nem te conto. Eu falei: o quê? Vou casar com a mesma. Eu falei para ele: tu tá há quantos anos largado dela? Ele disse assim: pastor, fiquei 18 anos largado dela. Caí nas drogas, morei na sarjeta, perdi tudo que tinha. O senhor acredita que aquela mulher continuou me amando? E não arrumou ninguém para a cabeça dela? Eu disse: e aí? Ele falou: pedir ela em namoro, ela não está namorando. Falei: e agora? Se agora nós estamos planejando para se casar. Irmão, 3 meses depois está eu fazendo casamento de 2 velhos que estavam se casando. Pastor, é possível. Estou dizendo que você que reconstruiu tua vida está errado. Estou dizendo que se Deus quiser fazer coisas que vai impressionar outros, Ele vai fazer sem perguntar a opinião pública. Alguém precisa segurar o caixão e dizer assim: ó, Dorquinhas não vai ser levada para o cemitério hoje. A Dorcas ainda precisa de mais uma chance. Lembra de Jesus em Lucas capítulo 7 indo para o cemitério? Na verdade não era Jesus indo, Jesus estava voltando de lá. Quando Jesus está entrando na cidade de Naim, tem uma multidão saindo da cidade com uma mulher viúva, levando consigo o seu único filho, que acabara de morrer. O cemitério, cova aberta. A mulher chorava até o portão da cidade, porque a porta da cidade era o limite da despedida. Ali a mãe dizia tchau para aqueles que levariam o corpo do seu filho. Ela simplesmente vai se despedir quando Jesus vem entrando com uma multidão de gente. Ela está indo com a multidão, Jesus está vindo com a multidão. Eu poderia perder tempo dizendo das 3, 4 multidões que existem ali, mas essa não é a ênfase do texto. A ênfase é Jesus parar o cortejo fúnebre, segurar o caixão, porque eu não acredito que Jesus tocou. Eu acredito que Jesus deu uma seguradinha, falou: espera aí, o cemitério vai esperar hoje. E aí ele vai até a mulher e diz assim: chora não. Irmão, quem é que chega para alguém que acabou de perder o único filho, depois de ter perdido o marido, e diz para ela: chora não? Só Jesus pode falar isso. Porque se eu falo, eu não consigo fazer. Mas se Jesus fala, Ele faz. Para de chorar, chora mais não. Eu perdi meu filho, eu sei. Mas daqui a pouco o teu menino vai voltar para você. Aí ele vai lá, irmão, e pega um menino e diz assim: levanta. E a palavra diz que aquele menino se assentou, e depois de se assentar ele levantou, e depois de levantar ele andou. E o texto sagrado diz: e Jesus o devolveu para sua mãe. Mas o que me atrai nesse texto é imaginar Jesus no meio do cortejo fúnebre, gente chorando, aquela bagunça de multidão, e Jesus para no meio do caixão e se segura, não leva, porque esse menino vai voltar para casa ainda hoje. Aleluia. Esse menino não será levado para o cemitério hoje. Eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus o coveiro ganhava por diária. Ele abria uma cova e ganhava o salarinho da cova aberta. Não era funcionário público de prefeitura. Ele era alguém contratado pelos familiares ou por algum amigo próximo para abrir a cova. Se enterrou, fechou, jogou a terrinha em cima, recebia. Os caras foram abrir a cova.
esperando o menininho chegar. Jesus no portão da cidade, no limite da mulher, no limite do desespero, ele para e diz: hoje ele não será levado para o cemitério. Os coveiros 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, dizendo: esse menino não vai vir. Não, porque Jesus acabou de atrapalhar tudo. A vida voltou para o menino, a vida voltou para a casa dele. Eu não sei se você entende, é porque coveiro é a representação daqueles que se alegram com a morte de alguém, que se veste porque alguém morreu. Hoje coveiro vai passar fome, hoje coveiro não vai celebrar a morte de ninguém, porque a Deus ainda tem aqueles que seguram e dizem: não levará para o cemitério. Mão direita para cima, me ajuda a profetizar sobre Londrina. Diga: Deus, levanta uma geração que vai segurar, vai manter, vai permanecer acreditando quando todos deixarem de acreditar. Pegue na mão de quem está do lado e diga para ele, diga assim: não desista tão rápido, não desista tão rápido assim, não pare tão rápido assim. Eu estou quase terminando. Mas a quinta verdade que Deus me ensinou nesse texto, sabe qual foi? Que a agulha aposentada, a linha aposentada, voltou para a mão da costureira. Eu ia pregar outra coisa, diante do Pai estou falando isso. A Amanda e o Isaac me cercaram 3 vezes. Pastor, o que você vai pregar? Eu falei: não sei. Pastor, dá o tema. Eu falei: eu não sei que tema que eu vou pregar, estou aqui discernindo. Porque sabe como é que eu venho para o culto? Eu venho para o culto, irmão, mais ou menos assim, com roupa de frio e de calor. Eu tento entender o ambiente. Se Deus quer mudar, Ele muda agora. Se Deus quer mudar, Ele muda na hora. Se Deus quer transformar, Ele transforma na hora o que precisa ser falado. Então Deus me deu essa palavra para dizer que tem gente no nosso meio que em 4 dias a linha e a agulha vai voltar para mim. Vou falar de novo. A linha e a agulha vai voltar para as mãos. Ei. Às vezes a gente imagina que para ser usado por Deus, o nome tem que estar no outdoor daquela avenida principal. Às vezes, pastor Samuel, a gente acha que para ser usado por Deus, o nome tem que estar no cartaz, na fila dos pregadores, na escala dos prediletos. Quando Deus às vezes quer usar você com a linha e agulha, e está tudo bem. Porque Deus que usa coisas grandes também usa coisinhas pequenas. O Deus que usa o extraordinário, faz o monte tremer. É o Deus que usa um pedaço de pau na mão de um velho chamado Moisés. O Deus que usa uma queixada de jumento como uma metralhadora na mão de Sansão. É o mesmo Deus que usa uma pedra dentro de uma funda para um menino chamado Davi. É o mesmo Deus que usa a agulha e a linha de uma costureira para fazer a cidade ser impactada pela glória de... meu irmão, eu já precisava de alguém que acreditasse nisso. Não espere coisas extraordinárias acontecer. Pega a tua linha, pega a tua agulha e vai fazer o que Deus mandou. Alguém pode aplaudir igual aquela irmã está aplaudindo? É muita gente para pouco, glória a Deus. Vai lá, abre a boca e celebra nesta noite. Dá um salto dessa cadeira, fica de pé, roda, pula, pinga lá e achebe, canto na nação. Aleluia. A casa está preparada, pode soprar o vento. Levanta as suas mãos para adorar, vai. Vem acender a brasa e nós estamos reunidos. Sim, aqui na casa. A casa está preparada, Meu Deus do céu. pode soprar o vento. Vem acender a brasa e me batiza com o fogo. Tem um crente avivado aqui hoje, levanta a mão e adora. Reacende a chama em mim, e me batiza com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Reacende a chama em mim. Segura. Ela não era uma pastora, ela não era uma apóstola, ela não era talvez uma missionária conhecida, famosa, mas ela era uma costureira cheia do Espírito Santo. Nessa tribo Deus não precisa levantar muitos caciques,
Deus precisa levantar uma tribo com o coração do Pai, dizendo: eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero costurar. Onde é que me serve? Onde que eu preciso trabalhar? Qual é a criança que eu preciso abraçar? Tem gente que nunca pegou o microfone, tem a voz que você tem, mas ele sabe abraçar. E é um abraço que vai mudar. É descer do carro naquele sinaleiro e orar pelo morador de rua. É durante o dia dizer: amanhã, segunda-feira, eu não vou convidar, eu vou arrastar alguém para cá. Anônimo, mas vou fazer. Porque Deus pode usar a agulha e a linha na mão de uma Dorcas que acredita. Mão direita para cima, bem alta, acima da sua cabeça, e a esquerda também. Diga: Deus, a palavra de hoje é essa. A vida no cenáculo. Existe vida para minha casa. Levante as duas mãos, diga: Deus, mão direita vai ter uma agulha, mão esquerda vai ter uma linha. A obra não vai parar. Olha para o lado e faz um ato de fé profético, coisa de doido. Só crente pentecostal acredita nessas coisas. Faz assim para quem está do lado, diz assim: ó, agulha e linha. Passa a linha na sua agulha e se prepara para voltar a costurar. Vai voltar a costurar. Vai voltar a costurar. Vai voltar a costurar. Eu estou sentindo a glória do Pai. Vai voltar a costurar. Vai voltar a orar. Vai voltar a pregar. Vai voltar. Quem está pela internet, se prepare. As férias vão acabar. As férias estão acabando. Está na hora de voltar. Me batiza. A nossa geração tem lenha pra queimar. Aleluia. E Aleluia. Aleluia. E vem nos batizar. Aleluia. A nossa geração Aleluia. tem lenha pra queimar. Aleluia. E pode incendiar. Aleluia. E vem nos batizar. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. E me batiza. Eu vejo você voltando a ser quem você era no começo da tua fé. Eu vejo Deus te enchendo de autoridade outra vez. Acende a chama em mim. De manhã eu fiz isso e quero fazer na noite. Eu quero desafiar essa igreja, pastor, essa noite a vir para o altar. Porque o altar não deve nada para ninguém. Sai do teu lugar e vem para frente. Pastor, o que é para fazer na frente? Vem adorar aqui pertinho, junto ao altar. Junto ao altar. Porque 4 dias que vão marcar a nossa vida não serão 4 dias perdidos. Não. Serão 4 dias onde Deus vai revolucionar tudo na minha casa, na minha vida. A linha vai voltar. A agulha vai voltar. A linha vai voltar. A agulha vai voltar. Ouço um barulho diferente. Você acha que Deus terminou com você? É como um vento verde. Você acha que não tem mais nada para fazer? Deus está dizendo: eu só estou começando. Eu vejo línguas como vem mais para frente. De fogo. Ajunta, aglomera. Vai. Pousando sobre o ambiente. Lembra do tempo que você sentava atrás daquela máquina? Lembra do tempo que você orava e jejuava, visitava? Lembra do tempo que você chorava na presença de Deus? Lembra disso? Só que agora não fica na lembrança. Se levanta. Se levanta e pega a agulha e a linha. Pastor, é tão pequeno. É isso que eu vou usar. É isso que eu vou usar. É isso que eu vou usar. Eu não sei se alguém está me assistindo por aqui, mas para de esperar Deus fazer coisas extraordinárias para você se mover. Comece de onde você está. Usa o que você tem e faça o que você pode. Agulha
E a linha fez a cidade de Jope saber que Deus é Deus. Fez a cidade de Jope viver o maior avivamento. Ei, Dorcas, Deus me está falando aqui. Diga para minha noiva que há ainda muito para ser feito e Ele conta com você para isso. Olha para mim. Eu terminei lendo com você a expressão: e toda a cidade de Jope ficou sabendo. Vou começar de novo. E toda a cidade de Jope ficou sabendo. Aquilo que começou numa maquininha de costura, pastor Elisete, começou a ser comentado na cidade toda. Lembra da costureira? Rapaz, ela morreu e agora está viva. Ela está cheia do Espírito Santo. Deus está usando aquela mulher com autoridade tão grande, porque aquilo que começou de maneira tão tímida, está toda uma cidade comentando. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer isso. Ele pode usar um culto de domingo à noite para mudar coisas extraordinárias a nível de cidade. Então levante a mão aqui no altar e comece a adorar pedindo: Deus, eu quero, eu preciso, eu não quero voltar para casa de qualquer jeito. Eu preciso. Pastor Ricardo, vem me ajudar a orar, porque eu estou sentindo que é uma unção na tua vida, uma unção apostólica.